Antes de Joseph Smith chegar a Kirtland, Ohio, o Espírito de Deus estava trabalhando entre os novos conversos. Newell K. Whitney e sua esposa tiveram uma visão em que o Espírito pousou em sua casa e uma voz disse: "Prepare-se para receber a palavra do Senhor, pois ela está chegando." Em fevereiro de 1831, Joseph saltou de um trenó na frente de sua loja e disse: "Newell K. Whitney, tu és o homem." Newell respondeu: "Você tem uma vantagem sobre mim. Eu não poderia chamá-lo pelo nome como você me fez." O profeta sorriu e disse: "Eu sou Joseph, o profeta. Você orou por mim aqui. Agora, o que você quer de mim?" Ele tinha visto os Whitney em uma visão antes de vir para Kirtland, e a esposa de Newell disse a ele que este era o cumprimento de sua visão anterior. Joseph e Emma, que esperavam gêmeos, precisavam de um lugar para morar, e os Whitney os convidaram a ficar em sua casa. Sidney Rigdon e sua esposa, que viajou com eles, também precisavam de um lar, e naquele dia, Joseph recebeu a sessão 41 em resposta a essa pergunta. O Senhor prometeu a Joseph antes de se mudar para Ohio: "Ali vos darei minha lei." Ele disse que tinha o prazer de abençoar aqueles que o ouviam com a maior de todas as bênçãos e amaldiçoar aqueles que não o ouviam com a mais pesada das maldições. Essas bênçãos incluíam sua verdade, instrução, conhecimento, leis e mandamentos. Os anciãos foram ordenados a se reunir pela oração de sua fé. Eles receberiam a lei do Senhor para concordar e saber como governar sua igreja e ter todas as coisas certas diante dele. Ele disse que todos os que recebem sua lei e a praticam são seus discípulos, e aqueles que não a praticam serão expulsos de seu meio. O Senhor ordenou que fossem construídas casas para Joseph e Sidney morarem, de modo que estivessem disponíveis para orientar e dirigir os novos convertidos e continuar seu trabalho de tradução da Bíblia. Edward Partridge, que o Senhor disse que tinha um coração puro e não tinha dolo, foi chamado como o primeiro bispo da igreja. Ele havia sido batizado 2 meses antes e agora recebia a ordem de sacrificar tudo pelo que havia trabalhado em sua vida, deixar sua mercadoria e devotar todo o seu tempo para implementar a lei da consagração e construir o reino do Senhor na terra. Ele obedientemente deixou seu negócio de sucesso e consagrou sua vida para cuidar dos negócios da igreja, onde obedientemente alimentou e vestiu os santos e seguiu fielmente os mandamentos do Senhor. 5 dias depois, em 9 de fevereiro de 1831, o Senhor deu a primeira de uma revelação de 2 partes a Joseph e 12 élderes, quando eles pediram ao Senhor em fervorosa oração que revelasse sua lei que havia sido prometida na sessão 41. Os élderes fizeram 5 perguntas a Joseph sobre a lei e o Senhor respondeu nos versículos de 1 a 72 na sessão 42, que foi inicialmente chamada de As Leis da Igreja de Cristo, mas foi posteriormente abreviada para Lei. A segunda parte da revelação foi revelada em 23 de fevereiro, quando Joseph se reuniu com 7 élderes para perguntar como eles deveriam agir de acordo com os pontos da lei. O Senhor disse-lhe para darem ouvidos, ouvir e obedecer à lei que ele lhes deu. Eles foram instruídos a pregar o evangelho em pares, declarar a palavra como anjos, convidar todos ao arrependimento e batizar todos os que estivessem dispostos a se preparar para o dia em que o Senhor revelaria a nova Jerusalém, para que sejais reunidos em um. Edward Partridge foi informado de que ele ocuparia o cargo de bispo, a menos que transgredisse. O Senhor disse aos santos que ninguém sairia para pregar a menos que tivesse sido ordenado por alguém com autoridade e que eles deveriam ensinar os princípios da plenitude do Evangelho, contidos na Bíblia e no livro de Mórmon. Eles foram instruídos a ensinar apenas pelo Espírito que receberiam pela oração da fé. O Consolador conhece todas as coisas e presta testemunho do Pai e do Filho, e por meio dele falariam e profetizariam como bem parecesse ao Senhor. Os versículos 18 a 27 expandem os 10 mandamentos dados a Moisés no livro de Êxodo.
No versículo 30, o Senhor introduziu a lei da consagração, que consiste em separar ou dedicar algo como sagrado e dedicado a propósitos sagrados. Isso foi planejado para ajudar os pobres e necessitados a se reunirem e encontrarem bênçãos dentro do reino. Os novos santos de Kirtland se esforçaram para fazer a vontade de Deus e viver como os primeiros cristãos tinham, com todas as coisas em comum, em um plano chamado família. Mas estavam confusos sobre o ensino bíblico de ser um só coração e alma. Joseph viu que seu modo de vida minava o arbítrio pessoal, a mordomia e a responsabilidade. A sessão 42 foi uma resposta às suas perguntas sinceras. Os santos foram ensinados que viver a lei da consagração significava tornar sagrada a sua propriedade, usando-a para a obra do Senhor e separando o seu tempo, esforço, talentos e bênçãos materiais para permanecer humilde, justo e unificado como uma igreja. Eles receberam propriedades por consentimento mútuo para serem administradores e atender às necessidades de sua família. Um mordomo é alguém que administra ou supervisiona a propriedade de outra pessoa. A lei esclarecia que a consagração não significava necessariamente propriedade comunal, mas exigia o reconhecimento de que o Senhor era dono de tudo, que cada santo deveria ser um trabalhador mordomo de sua própria propriedade e responsável perante ele. Ele exigiu que eles oferecessem gratuitamente seus excedentes a seu armazém para aliviar a pobreza e construir Sião. Edward Partridge implementou a lei da melhor maneira que pôde, e santos dispostos assinaram escrituras consagrando suas propriedades à igreja. O Senhor disse a seu povo que não se orgulhasse de coração, que suas vestes fossem simples, trabalhassem com as próprias mãos, que todas as coisas fossem feitas com pureza diante dele e não fossem ociosos. Ele ensinou sobre a cura, seja por uma bênção ou sendo nutrido com toda a ternura e curado por ervas e alimentos leves. Ele disse que aqueles que têm fé nele e não foram designados para a morte serão curados. Ele também ensinou sobre a perda e o luto daqueles que amamos, que morrem, e aqueles que morrem nele terão uma doce morte, enquanto aqueles que não morrem nele enfrentarão uma morte amarga. Oliver Cowdery e seus companheiros converteram mais de 100 pessoas em Ohio no outono de 1830 e partiram para a fronteira oeste para cumprir sua missão. Sidney Rigdon e Edward Partridge foram a Nova York para encontrar Joseph, e agora havia um grande grupo de novos conversos sem líderes. Satanás os enganou a acreditar que um anjo de Deus apareceu e mostrou-lhes escritos na capa externa de uma Bíblia que voou pelo ar, no pergaminho e nas costas de suas mãos. Algumas pessoas escorregaram no chão junto com outras manifestações estranhas. Uma mulher afirmou ser profetisa e recebeu revelações para a igreja, e esses novos santos acreditaram nela. Joseph recebeu a sessão 43 para ensinar a ordem correta de revelação a pessoas que certamente tinham direito à revelação pessoal, e aqueles sob sua mordomia. Mas apenas o profeta estava autorizado a receber revelação para toda a igreja. Essa revelação foi concedida para que os santos aprendessem a discernir por si mesmos e não fossem enganados, e a unidade e a harmonia fossem restauradas na igreja. A seção 43 faz uma distinção importante entre os mandamentos revelados e os ensinamentos sobre como agir de acordo com eles. Os santos foram instruídos a não receber os ensinamentos de ninguém como se fossem revelações ou mandamentos. As revelações do Senhor por meio de Joseph são mais importantes e vinculativas do que os ensinamentos de Joseph a respeito delas. Esta seção fala sobre ouvir as vozes de Deus, que é mencionada 15 vezes. Aprendemos sobre a voz mansa e delicada do Espírito que sussurra em nossa mente e coração. Se não ouvirmos essa voz, então Deus nos fala através da voz de seus servos que nos levam e nos chamam ao arrependimento e preparação para o grande dia do Senhor, quando Ele voltará à terra. Se então escolhermos não ouvir essas vozes, Deus falará conosco com a voz da natureza, trovões, relâmpagos, tempestades, terremotos, tempestades de granizo, fomes, pestes ou destruição que é impossível ignorar para que todos os joelhos se dobrem e cada língua confesse que Jesus é o Cristo. O Senhor nos chamou por sua voz de julgamento, misericórdia, glória, honra e as riquezas da vida eterna para nos salvar,
com a salvação eterna, mas quando não ouvimos, chega o dia em que o cálice da ira de sua indignação se enche. Ele nos disse que trabalhássemos em sua vinha pela última vez e convocássemos os habitantes da terra ao arrependimento. Ele então nos disse: Eis que sou Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Entesourem essas coisas em seus corações e deixem que as solenidades da eternidade repousem em suas mentes. Ele termina a revelação dizendo-nos para sermos sóbrios e guardar seus mandamentos. A sessão 44 foi dada perto do final de fevereiro de 1831. O Senhor disse a Joseph para reunir todos os eldres e, se fossem fiéis, teriam o Espírito do Senhor derramado sobre eles quando se reunissem para se tornarem pregadores poderosos do arrependimento. Isso levaria muitas pessoas a se converterem e daria aos santos o poder de se organizarem legalmente e economicamente e seguirem a lei de consagração do Senhor. Isso era importante porque a lei de Ohio exigia que 20 membros de uma igreja elegessem oficiais e registrassem sua organização para ter reconhecimento legal e propriedade própria. Muitos homens proeminentes em Ohio se opuseram à igreja, e ela precisava proteger seus direitos legais conforme revelado pelo Senhor nesta revelação. O Senhor também disse aos santos nesta revelação que visitassem os pobres e necessitados e administrassem seu alívio até que todas as coisas fossem feitas de acordo com a lei que eles receberam. E essas são as sessões 41 a 44 de Doutrina e Convênios. Procure os objetos escondidos ao longo deste vídeo que fazem parte da história da igreja ou algo que teria sido comum naquela época e leia a descrição de cada objeto para aprender sobre a vida no século XIX. Você também pode procurar por essas outras imagens ocultas ao longo do vídeo. Você pode baixar uma página para colorir e quebra-cabeças de atividades para cada sessão no Etsy em PonderFun. Visite nossa página no Facebook ou ponderfun.com para encontrar mais coisas divertidas para fazer, e você pode ouvi-las como um podcast. Curta e compartilhe esses vídeos com quem você acha que possa gostar deles, e continuaremos fazendo novos. Obrigada novamente por assistir e encontre algum tempo esta semana para refletir.